E sejam bem-vindos a mais um Tarot News, que vai hoje ter como convidado especial o José Missa, mas antes disso tudo, sejam bem-vindos a mais um Tarot News, mais um convidado. Débora, alô, Brasil, hoje, pelos vistos, estamos de verão de São Martinho. Temos o verão de São Martinho aqui. Olha que coisa linda. 32 graus, uma coisa fantástica aqui em São Paulo, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando agora. Seja bem-vindo, José Missa, ao nosso Tarot News de hoje, que nós vamos falar sobre astrologia. Um assunto que a gente gosta pouco, né? É verdade. Hoje vamos falar sobre astrologia esotérica, não é um assunto muito abordado, e vamos também falar sobre astrologia mundial. E ninguém melhor do que, salvo seja, não desfazendo, mas ninguém melhor do que o José Missa, alguém que eu já conheço há alguns anos, tenho o prazer e o privilégio de ser amigo, e hoje temos o convidado José Missa. Bem-vindo, José. Olá, Daniel. Olá a todos. Olá, Débora. E muito obrigado pelo vosso convite para estar aqui para falar um pouco convosco sobre esta área fascinante que é a astrologia e, nomeadamente, a astrologia esotérica. José, eu sei que tu és formado em filosofia, fizeste um caminho teu mais académico, tens trabalhado em variedíssimas coisas, mas a uma dada altura da tua vida tu dedicas-te um bocadinho mais a fundo a esta questão da astrologia. Também sei que passaste por outros campos da espiritualidade e do esoterismo, mas a astrologia acabou por ser sempre a tua grande paixão. Primeira pergunta é, como é que isto acontece, Missa? Como é que se chega a isto? Como é que tu te envolveste neste mundo mais dos estudos dos mistérios? Bom, tudo começou realmente nesse percurso pela filosofia. Eu, quando fui para a licenciatura de filosofia, estava realmente à procura um pouco da verdade e descobrir um pouco mais sobre a vida, não é? E realmente depois, a determinada altura, esbarrei na astrologia de uma forma muito, muito interessante, através de uma paixão na época e de um argumento que me fez pensar. Um argumento que ao mesmo tempo é muito simples, mas que na altura me abanou um pouco. Foi, se eu acredito que os planetas nos influenciam fisicamente, porque é que eles não hão de influenciar o espírito? Essa foi a pergunta que me fizeram. E na altura eu estava a estudar as filosofias orientais, mesmo na faculdade, portanto o budismo, o hinduísmo e tudo isso, e na altura fiquei a pensar sobre isso, porque estava a reconciliar-me um pouco com a vida espiritual nessa altura, após uma crise existencial que passei e também pela influência do catolicismo e a revolta que eu tinha na altura, estava a fazer as pazes com isso nessa época e na altura deu-me que pensar essa questão que me foi colocada, que foi colocada por uma pessoa também muito, muito especial que passou pelo meu caminho. E depois descobri num alfarrabista um livro de astrologia, no qual tinha a minha descrição pelo Sol e Ascendente de uma forma muito, muito intensa. Nem todas as descrições hoje em dia acho que estão boas naquele livro, mas a do meu Sol e do meu Ascendente estava e realmente tocou-me bastante e levou-me a procurar, porque se havia algum fundo de verdade ali, eu tinha que procurar mais. E foi um pouco isso. E quando José, você viu o seu sol, o seu ascendente, aí você falou assim: não é possível, eles me conhecem. E agora? Eu tenho que estudar isso. Foi assim? Não foi, epá, há algum fundo de verdade aqui, eu tenho que descobrir o que é isto, não é? Porque aquilo ia, sei lá, ia contra algumas convicções que eu tinha na época e eu era o primeiro a brincar com a astrologia das revistas, não é? Era o primeiro a brincar com isso e depois afinal descobri que a astrologia tinha algo muito mais sério e valioso para a nossa vida e que tem mesmo, não é? E foi por aí, sim.
E me diz uma coisa, alguém da sua família também gosta de astrologia ou te influenciou ou foi só exatamente através da faculdade? Não, foi através da faculdade, pessoas que fui encontrando. Sim, na família tenho uma ou outra pessoa que acha alguma piada, não é? Portanto, e que também hoje em dia já reconhecem, outros não. Também venho de uma família também um pouco conservadora, aliás, a minha família está ligada a Saturno, portanto, que mostra esse lado conservador. Tenho fundação em Capricórnio, portanto, esse lado conservador está bastante forte na minha família, portanto, se calhar há uma boa parte deles que não quer muito saber destes temas, e têm todo o direito, estão no seu caminho. Mas, portanto, não foi uma influência tão familiar, foi mais de pessoas que eu fui conhecendo, e na faculdade também. Na faculdade depois também me cruzei com pessoas com as quais aprendi muito. Entendi. Então a gente pode dizer que você iniciou todo o teu processo na época de um regresso de Saturno. Não, não. Foi numa conjunção de Neptuno com a minha cabeça do dragão. Foi aí que eu descobri a espiritualidade e descobri através também, nomeadamente, o meu caminho, não é? Portanto, que a cabeça do dragão, para quem não sabe, ela aponta o nosso caminho de vida. E também na casa 5, portanto, foi através de uma paixão também. Portanto, fez tudo parte do pacote e foi a partir daí que eu comecei a abrir. Depois também tive uma conjunção de Plutão com Saturno, naquela época, que também transformou várias estruturas que eu tinha na minha forma de viver a vida. E pronto, foi uma fase muito intensa, sim. Que bom. Isso, tu és das pessoas que eu conheci que mais intensamente viveu e vive a astrologia, especialmente no período em que nós nos conhecemos. Eu lembro-me que tu, eh, cada frase que constituías era sempre dentro das ligações astrológicas. Para quem não percebe nada sobre astrologia, ok? E não estando aqui a tentar vender rigorosamente nada, mas o que é que verdadeiramente nós podemos transmitir como algo? O que é que nós podemos transmitir às pessoas que desconhecem ou que possam ter só um ou outro contacto com a astrologia? O que é que nós podemos verdadeiramente? Que mensagem se pode passar sobre o que é a astrologia? Essa é uma pergunta ao mesmo tempo muito aberta e muito vasta. Ahm, mas posso começar pela questão da astrologia ser uma ciência. Ela é realmente uma ciência pela precisão que tem, mas nos paradigmas que ainda hoje perduram sobre o que é uma ciência, ela não se encaixa completamente. Porque a astrologia é também uma arte, tem também um lado intuitivo que é muito importante na própria leitura astrológica e que não dá só para dizer chapa 5, não é? Que um planeta naquela casa vai ter uma determinada influência. A influência que ele tem pode ter várias manifestações neste plano mais físico e concreto, que é aquilo que normalmente as pessoas veem mais, e nos outros planos também. Portanto, lá está. A astrologia é, em primeiro lugar, um sistema da contemplação do céu, portanto, tudo o que há no céu, os planetas, as estrelas, ficam sistematizados num determinado sistema e é também composta por símbolos, não é? Portanto, os planetas são símbolos. Nós depois mais à frente vamos mostrar um mapa também para as pessoas vão perceber um pouco melhor do que é que estamos aqui a falar, mas portanto é um conjunto de símbolos que depois pode ser interpretado, não é? Em palavras e na comunicação que nós estamos mais habituados. Também uma das questões da prática da astrologia e de outras áreas hoje em dia que estão a recuperar um pouco a linguagem simbólica, que é uma linguagem bastante diferente da linguagem a que estamos habituados, não é? Portanto, essa ligação
com o símbolo, que também nos leva a uma ligação mais profunda com o nosso interior e com a natureza. A astrologia traz muito isso à nossa vida, sem dúvida. Ou seja, Zé, nós podemos dizer que aquele conceito de uma astrologia mais simples, até porque também não poderia ser de outra maneira, que tu há pouco tocaste, e muito bem, na questão das revistas, quando nós vamos fazer uma consulta sobre um mapa astrológico, nós podemos esperar muito mais informação que, obviamente, aquela que é passada numa revista, num conceito mais simplório, certo? Sem sombra de dúvida, sim. Até porque ali são apenas pequenas mensagens, muitas vezes não têm grande fundamento com a verdadeira astrologia, outras vezes são um pouco baseadas nos trânsitos e tudo isso. Há também um astrólogo português que conseguiu levar aquilo que se pode dizer do Sol quase ao limite, não é? Com as previsões anuais. Mas é sempre muito limitativo, não é? Portanto, em relação à astrologia, numa consulta com o mapa da pessoa, isso a informação que se pode retirar daí é quase infinita, não é? E depois aplicada àquilo que a pessoa também precisa para aquele momento, que é o mais importante. E José, me diz Outra. uma coisa, desculpa, Daniel. Não, tranquilo. Então, assim, vamos dizer, para quem quer fazer um mapa astrológico, o que é preciso? Mapa natal. Precisa, para já, de querer fazer a consulta, não é? De querer marcá-la. E depois, a nível de dados, é preciso a data, a hora e o local de nascimento. Basicamente, é o que é necessário. Às vezes, quando há dúvidas na hora, eu também faço a correção da hora do mapa e, portanto, já fiz várias e pronto, aí dá para corrigir com algumas datas importantes da vida da pessoa, sim. Zé, para além disso, tu és uma das poucas pessoas, pelo menos em Portugal, que eu conheço, que abraçou um tipo de astrologia um pouco diferente. Não é uma astrologia muito conhecida, não é uma astrologia muito divulgada, é uma astrologia, obviamente, que quem está dentro do mundo da astrologia conhece o conceito e pode se interessar pelo conceito, mas não é uma coisa muito falada, que é a astrologia esotérica. O que é isto, a astrologia esotérica? A astrologia esotérica, para já, enquanto conceito, ela é uma astrologia que se foca mais no interior, daí a própria palavra esotérica, não é? Portanto, a diferença entre esotérica e exotérica, com X, é que a astrologia exotérica é mais virada para o exterior, para a manifestação exterior dos fenómenos, e que é a astrologia mais habitual e aquela que a maioria pratica e que eu também pratico na maioria das consultas. Mas a astrologia esotérica é realmente uma astrologia mais virada para dentro. E para dentro no sentido de que é uma astrologia mais virada para a evolução da pessoa, para a compreensão das dinâmicas internas, portanto, é uma astrologia um pouco mais evoluída, podemos dizer assim. Quando é que tu podes aconselhar uma consulta de um mapa astral normal, dito normal, no exotérico, não é? Ou qual é o benefício da pessoa poder vir a fazer uma consulta contigo sobre um mapa astrológico mais esotérico, mais interior? Uhum. A diferença está num pouco, em primeiro lugar, naquilo que a pessoa procura. Na maioria das vezes a pessoa procura saber, por exemplo, como é que é o seu ano. A consulta que eu faço, que eu realizo mais, é do mapa natal com o mapa do retorno solar. Portanto, que é o mapa do aniversário da pessoa, que vai desde que ela faz anos até ela fazer o aniversário novamente no ano seguinte. E é aquele ano pessoal, o chamado ano solar na astrologia. Portanto, neste género de consulta, normalmente eu pratico, portanto, a astrologia exotérica, a astrologia habitual, e claro que tem sempre a parte do autoconhecimento, do mapa natal, e falo sempre do mapa natal, até porque o mapa natal está muito ligado
e principalmente em algumas partes, há partes do mapa natal da pessoa, o mapa natal fala da vida integral da pessoa, não é? Aquilo que ela veio fazer, as influências que traz e, portanto, todo o seu desenvolvimento. E há partes do mapa natal que se manifestam em cada ano solar, portanto, há dimensões do ser que se vão manifestando em cada ano. E depois, no fundo, nessa consulta, falamos depois do ano pessoal da pessoa e dos desafios que traz e tudo isso, não é? E normalmente essa é uma vertente mais exotérica. Agora, eu faço também uma consulta de astrologia esotérica, onde há realmente esse autoconhecimento mais profundo, esse sentido de missão, propósito, mas, sinceramente, Daniel, a maioria das pessoas não procura necessariamente isso, não é? Portanto, a própria consulta da astrologia esotérica também não é para toda a gente. Não é que seja melhor do que a outra, ela simplesmente tem um foco diferente, não é? Portanto, vai depender, em primeiro lugar, daquilo que a pessoa procura. A astrologia esotérica pode dar muitas respostas, mas também só vale a pena se a pessoa já estiver nesse processo de procura da sua evolução interna, de se compreender mais a um nível mais profundo. Ok. E seria uma astrologia, vamos dizer assim, mais voltada para o seu desenvolvimento, né? Desenvolvimento, o seu Exato. crescimento, os seus objetivos, como ela vai galgar cada parte, né? Ou seja, se vai direcionar, né? De repente, o ano dela é muito mais voltado para as questões, vamos dizer assim, da carreira. Então, isso vai fazer com que, principalmente, vai dar essa ênfase, mas você vai olhar o todo também. É por aí? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu quando vejo que a pessoa tem essa capacidade para absorver determinadas mensagens, eu também faço um bocadinho da esotérica na consulta normal, não é? Portanto, num ponto ou noutro. Uh, por- Porque é quando faz sentido, não é? Porque para as pessoas também perceberem um pouco lá em casa, é que a astrologia esotérica, ela fala mais desse tal desenvolvimento interno que está, que depois vai ser importante para a parte exterior, não é? Da carreira, dos objetivos, da direção e tudo isso, mas que é realmente esse desenvolvimento interno. Pronto, é um outro nível. É um outro nível, digamos assim. Mas eu aí poderei considerar que, se calhar, com aqui algum passar de tempo, a astrologia esotérica poderá começar a ganhar aqui um pouco mais de terreno, até porque cada vez mais também estamos no conceito, o próprio coaching trouxe-nos isto, não é? O conceito da autodescoberta, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. E acho que cada vez mais a humanidade está a entrar um bocadinho por aí, é a sua própria descoberta. Por isso acho que todo e qualquer tipo de ferramenta que possa ir nessa direção, acho que cada vez mais as pessoas estarão interessadas nisso. Contudo, Dúvida. Nissa, tu, mais uma vez, és aquela pessoa que não deixaste nada por fazer e então temos a astrologia normal, temos uma astrologia esotérica e ainda temos a astrologia mundial. Não é muita gente que se dedica à astrologia mundial. Como é que isso surgiu? Foi vontade de descobrir? Foi inspiração através de alguém? Foi. Epá, a astrologia mundial, assim, é um ramo da astrologia que tem muitas vertentes. Para já tem aquela vertente mais direta, não é? Que é, portanto, dos trânsitos. Os trânsitos não influenciam só cada um de nós, eles influenciam-nos a todos, não é? Portanto, até essa parte nós vamos fazer um bocadinho na segunda parte aqui da nossa entrevista, não é? Mas também existe, e que eu acho fascinante, o facto de não só nós que nascemos termos mapas natais, mas também
países, cidades, terem o seu próprio mapa, não é? Portanto, é fascinante perceber que a astrologia também tem tanto para dizer sobre sociedades, culturas que se formam e na forma como elas se desenvolvem, não é? Portanto, o facto de haver um mapa de Portugal, um mapa do Brasil, não é? E esses mapas depois fazerem muito sentido com aquilo que podemos conhecer desses países. E me diz uma E coisa, isso fascinou-me, sempre. por exemplo, quando você vai fazer um mapa do país, você utiliza a data do descobrimento ou da independência? Porque, por exemplo, aqui nós temos 22 de abril de 1500, mas Uhum, nós vamos fazer 200 anos este ano da independência de Portugal. certo, Então, certo. aí, qual que seria mais apropriado, vamos dizer assim, para o Olha, Brasil? essa é sempre a grande questão para descobrir um mapa de um país, porque não é nada fácil descobrir um mapa de um país. É tudo menos fácil. É preciso perceber qual é que é aquele que faz sentido. E também tem que ser uma data que seja extremamente marcante. Eu tenho uma visão um pouco que não é muito ortodoxa, de que não é necessário que seja a primeira data de todas, ok? Porque há uma tendência na nossa visão humana de procurar aquela primeira data que o país se forma, não é? Eu não acho que seja necessariamente a primeira data. Um, mas é preciso encontrar aquele mapa que faz sentido. No caso do Brasil, daquilo que eu conheço, e acho que a maioria dos astrólogos do Brasil, que já ouvi falar, defendem realmente o do Grito de Ipiranga, não é? Sim, Portanto, do 7 de setembro, eh, que aconteceu exato. há 2 semanas atrás. Exato, exato. E realmente o mapa faz todo o sentido, porque Faz. o mapa é Virgem ascendente Aquário e vocês têm isso na bandeira, não é? Portanto, ordem e progresso, Virgem e Aquário. Eh, Exatamente. só começando por aí, não é? E para além de É. tudo o resto, não é? A Vênus em Leão, a brasileira é rainha, é poderosa, não é? Imagina, imagina. O Marte em Escorpião, o brasileiro é safado, né? Brincando um bocadinho. Mas sim. No caso de Portugal, portanto, sigo a linha de Batalha de São Mamede, que foi a primeira vitória, foi a vitória de Afonso Henriques sobre a mãe, sobre Dona Teresa, em que a destronou, e ainda era um condado nessa altura, e depois vem a ser um país com o Tratado de Zamora assinado em Espanha. Pronto. E realmente entre os dois mapas, o mapa da Batalha de São Mamede é que parece descrever Portugal de uma forma, e a cultura portuguesa de uma forma muito, muito forte. Se eu Pronto. não me Mas engano, nem todos os países, não conheço os mapas de todos os países, porque é preciso um conhecimento do país também forte para, para descobrir o seu mapa e dizer aquele faz sentido. Não é? mas se eu não me engano, o Dia de Portugal, então vocês comemoram no dia 10 de junho, é isso? 10 de junho, sim. E o mapa da Batalha de São Mamede é de 24 de junho. É muito próximo do dia que se festeja. Só que em Mas vez faz, de Portugal ser gêmeos, é caranguejo. mas faz muito mais sentido Portugal ser gêmeos. Muito mais. Pelo menos o que eu vivenciei de Portugal, vamos dizer assim, até então. Porque, por exemplo, a, assim, a minha vivência em Portugal desde 2008. De 2008 para cá, a última vez que eu estive foi antes da pandemia. Mas, por exemplo, em 2008 você conseguia andar lindamente ali na Praça do Comércio, você conseguia andar no metro tranquilo, pegar o trem, o comboio, aliás, para Cascais, tranquilo também. Lógico, né? Tinha um certo trânsito, mas hoje
Nossa, tem pessoas do mundo inteiro, né? Parece assim a Disneyland que é na França, né? Mas na verdade não. Portugal acabou Sim. sendo um país muito cultural, com muitas frentes abertas, não só a questão do comércio, mas a questão cultural também é muito importante. E esta abertura que eu sinto agora, principalmente pela questão não só do tarô, da astrologia, por ser também um país extremamente católico, né, por causa de Nossa Senhora de Fátima, então tem essa raiz, essa base muito religiosa, mas também do conhecimento. Então, por isso, ser gêmeos, eu particularmente, faz muito mais sentido. Pois, mas no o mapa de Portugal, Portugal é caranguejo e, ou câncer, portanto, para quem nos acompanha no Brasil, e não gêmeos. Mas ascendente balança, portanto, nós somos muito hospitaleiros, gostamos de receber e temos muito essa abertura. Mas não temos assim tanta facilidade em comunicar. Aliás, no Brasil, acho que vocês têm muito mais essa capacidade, com a influência de Virgem, com salvo erro, a Lua e Júpiter em Gêmeos, que o Brasil tem, não é? Me conta a sua história. Conta a história toda. O português já não é assim. Nós não contamos a história toda. Menos, viu? Se você for com jeitinho, vou te contar, porque nada como uma boa brasileira para a gente tirar as informações que a gente precisa, Aí, tá? aí tá Não é? bem. Tá devagarinho, né? Assim, esse jeitinho brasileiro, que a gente vai fazendo a perguntinha aqui, vai falando assim, não, mas olha o caminho aqui, tá? Então, e aí a gente consegue os pormenores que a gente precisa. Muito bem. José, nós há bocadinho estávamos a falar, tu estavas também a preparar aí uma apresentação sobre o momento da entrada agora do Sol do novo solstício, certo? Exato. No equinócio. Do equinócio. Uhum. Que por um acaso é amanhã. Exatamente. É isso mesmo. Ou seja, e o José Missa propôs-se a falar um bocadinho sobre isso. Acho que foi aqui um doce, foi um reboçado que ele está a dar nesta emissão, até porque o importante aqui era falarmos sobre a pessoa José Missa, mas o Missa concordou em dar aqui este reboçado, esta pequena informação, dar-nos aqui um lamiré sobre aquilo que esperamos agora aqui no Equinócio. Missa, o que é que nós podemos esperar agora aqui nos próximos tempos? Ora, eu posso partilhar aqui o mapa para as pessoas verem um pouco do que é que nós estivemos aqui a falar, não é? Desta parte simbólica. Portanto, este é o mapa do equinócio de setembro. Okay? Portanto, o equinócio que vai acontecer amanhã. Este é o que se chama, em astrologia, um mapa eventual, que é um mapa de um evento. No Brasil chama-se astrologia letiva, se não estou em erro. Não é? Portanto, é o evento, neste caso, do equinócio. E, ao mesmo tempo, estamos a falar aqui da astrologia mundial, porquê? Porque é uma influência para toda a gente, não é? Portanto, todos nós estamos com esta influência. Em especial, aqui está a hora em que acontece em Portugal, portanto, também, depois, quando falamos principalmente das casas, que são estas divisões, 1, 2, 3, 4, portanto, são as casas astrológicas. Quando falamos das casas, é uma influência mais para o país em si, okay? Para esta zona. Então, temos aqui várias manifestações. Temos o Mercúrio, que já não está retrógrado, não é? Que esteve retrógrado agora durante vários dias. Temos... Não, o Mercúrio, o Mercúrio vai entrar agora dia 28. Pois, exato. Desculpa.
Exatamente, ele vai entrar agora. Ele vai entrar no dia 28, Troquei. na Sim, sim, semana que sim. vem, isso. Exatamente, vai entrar na semana que vem, mas aqui ainda não está no equinócio. E este equinócio é muito importante, porquê? Porque ele dá-nos aqui um começo de alguma esperança, porque o Sol, toda esta situação de pandemia que temos estado a viver, não é? Ela também vai sendo, pode ser lida não só com os anos, com o mapa do ano astrológico, que fiz noutro evento, na Cientiteca, em conjunto com a Helena Megre. Falámos sobre isso. Falámos também noutro evento do solstício, porque o mapa do solstício era realmente um pouco complicado. A Lua estava em Escorpião, portanto, era de adivinhar que seria um verão intenso, principalmente no início, como nós vimos. Portanto, houve realmente uma maior agitação, e tem havido no verão, mas principalmente no início do verão aqui no hemisfério norte. E agora, com este equinócio, nós temos aqui uma lua em carneiro, ou seja, continuamos aqui num estado de alerta, de atenção, que ainda não conseguimos exatamente relaxar, não é? Com todas estas situações, mas ela já faz aqui um sextil com Júpiter, o que é um bom sinal. Portanto, há aqui uma ajuda, se calhar um maior potencial de entreajuda entre as pessoas. Porque um dos grandes desafios que toda esta situação tem trazido, e que tem estado mais ativo agora em 2021, é exatamente a presença de Júpiter e Saturno em Aquário. São estes dois aqui. É a presença destes dois planetas neste signo, que pede exatamente uma maior entreajuda entre as pessoas, que as pessoas se superem em conjunto, que se ajudem, não é? Que evoluam em conjunto. E, portanto, toda esta situação tem-nos envolvido a todos. E agora é-nos pedido que, na nossa liberdade, aceitemos evoluir em conjunto, pensar não só em nós, mas pensar também nos outros, nos nossos semelhantes. E esta é a dimensão de Aquário, desta era de Aquário que já estamos a viver. Ok? E, portanto, esta influência de Aquário tem este propósito. Aliás, a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário esteve muito ligada à pandemia, até porque a última conjunção que tinha havido entre estes dois planetas foi exatamente quando surgiu a peste negra na Europa em 1345. Houve até um astrólogo da época que culpou esta conjunção dessa situação, porque era um vírus também que se propagava pelo ar, e isso tem a ver com Aquário, que é um signo de ar, e que trouxe, portanto, toda esta situação. Enfim, isto só para fazer tenho falado nisto em vários eventos, mas é só para fazer aqui um parênteses com esta parte, porque esta influência continua para nós podermos, para nos ajudar, no fundo, a evoluir em conjunto enquanto sociedade. E realmente aqui o Júpiter está a trazer aqui, porque o Júpiter representa a fé, o crescimento, o bem-estar, está a trazer aqui realmente um maior bem-estar a esta Lua, e o que significa que nós vamos sentir estes próximos 3 meses, não é? Portanto, que este equinócio mostra, de uma forma mais confortável do que aquela que temos vindo a sentir nos últimos meses, em especial no ano passado, não é? Portanto, no último ano e meio. Portanto, começa a aliviar um pouco aqui a pressão. Mas não deixa de ser uma lua em carneiro. Uma lua em carneiro pede para estarmos alerta, para estarmos vigilantes, para estarmos atentos. Okay? Portanto, não é uma lua que ainda consegue relaxar na sua essência, mas tem a ajuda de Júpiter, e é um pouco nesse sentido. Não sei se foi muito claro nesta análise. Sim? Okay. Depois, temos um Sol
em conjunção com Marte, daqui um lado bastante irrequieto, não é? Um pouco reativo também, que precisamos ter algum cuidado, mas ele também faz aqui um trígono com Saturno, portanto, que está aqui a pedir um sentido de responsabilidade. E é curioso porque agora que as coisas começam a abrir mais, está-nos a ser pedido, exatamente por isso, se calhar um maior sentido de responsabilidade adquirido. Eh, e, portanto, a influência ajuda nesse sentido a quem, ahm, a quem se predispõe a isso. E, ao mesmo tempo, pede e exige isso, ou seja, aquilo que sair um pouco fora da norma também vai estar mais visível. Uh, e, e aí pode eventualmente haver consequências também. Ok? Portanto, estamos a ser convidados também a fazer bem as coisas, no fundo, a respeitarmos a sociedade, os outros, etc. Dá para a gente perceber que vai ser um equinócio, né, mundial, né, com muitos, vamos dizer assim, com muitas transformações, né, Uhum. e principalmente a nível individual, né, Sim, ainda. sim, a nível individual, o que está a ser pedido principalmente é esse sentido de responsabilidade, agora que podemos assumir mais isso. Agora é um bocadinho em cada um de nós, não é? Portanto, esse sentido, não deixando de estar lá a sociedade, as regras, etc., de Saturno, que está aqui, mas o Saturno alivia, dá aqui um trígono ao Sol. O Sol é o eu, é a nível pessoal, não é? E o Sol está com este Marte, está com muita vontade de fazer tudo, não é? Mas é preciso ter aqui alguma contenção ainda, porque essa liberdade está a ser dada. E, ao mesmo tempo, uma liberdade é também uma responsabilidade. Por isso é que Saturno também rege Aquário e está no seu signo. E esse sentido de, ok, agora tenho mais liberdade para me movimentar, mas tenho que respeitar determinadas regras. É um bocadinho essa a influência que está aqui. Okay? O Saturno a aliviar, a passar, a dar o seu aval ao Sol, mas o Sol está com a Marte, está muito irrequieto, não é? E o Sol tem que se portar bem. É um bocadinho isto. A gente poderia dizer que também nessa configuração, por ter no equinócio o ascendente no signo de Carneiro, com a lua em Carneiro, né? Ou seja, embora não faça nenhum aspecto com o Sol, efetivamente, mas é o momento, vamos dizer, das pessoas serem mais protagonistas da sua própria vida. A gente poderia dizer isso também? Sim, podemos dizer que sim, as pessoas podem ser mais protagonistas da sua própria vida, assumindo também para si aquilo que acham que devem fazer e que querem fazer, conciliando essas duas partes. Essa é uma grande oportunidade deste equinócio, porque o Saturno e o Sol estão muito integrados, e o Saturno fala mais do sentido do dever, e o Sol fala mais do sentido do querer, do que é que eu quero. E, portanto, o querer e o dever estão em harmonia, atrapalhados aqui pelo Marte, Nem ao tudo mesmo pode ser tempo. perfeito, nem tudo E o pode. Marte também é o medo. Então há aqui esse medo de ser, que agora temos liberdade, se calhar, para ser mais do que éramos, mas também temos este medo. Então há aqui um processo de superação, de uma maneira geral, a ser realizado pelo eu, para que este Marte deixe tanto de vibrar no medo e passe a vibrar mais no sentido da superação de mim próprio, da evolução.
porque o Marte é um canalizador importante da evolução. Sim. E Sem nesse dúvida. sentido, sermos protagonistas, sim. Nesse sentido, concordo. É, eu acredito assim, nesse mapa, ele dá, vamos dizer assim, um aquecimento no coração, para justamente a gente ter até o próximo solstício, né? Pelo menos durante esse período que a gente possa efetivamente assim, não, eu planeei, eu vou fazer aquilo que está dentro do planeado, não vai ter, vamos dizer assim, grande surpresa, né? Não pode. Por mais que a gente tenha as variantes, etc., ainda acontecendo, mas com essa configuração e com a ajuda, vamos dizer assim, desse amoroso trígono, né, de um Saturno com o Hum. Sol, tudo vai ficar um pouco mais suave. Sim, tem tudo para isso, sem dúvida. Contando que nós não abusemos, não é? Porque o Saturno também está ligado ao Sol. E isso é Sim. importante frisar também. Você sente que, até porque, por exemplo, o nódo lunar, ele está em Sagitário, né, ali na 8, não é isso? É isso mesmo. Uhum. Isso, ele está ali na 8. Você acredita que este momento também, além das pessoas terem de serem mais protagonistas da sua própria vida, também tem a questão do acreditar mais no seu potencial e botar, vamos dizer assim, em ação, não só o que tinha planeado, mas também ir para concretização através do seu próprio, vamos dizer assim, desenvolvimento, e dentro desse desenvolvimento elas buscarem mais respostas. Uhum. Sem Podemos. dúvida, até porque esta cabeça para a Casa 2, isto aqui no caso de Portugal, não é? Porque este mapa é de Lisboa e as casas têm mais que ver com isso, sem dúvida, aqui há um caminho da 8 para a 2, fala dessa transformação de coisas que já não interessam e o caminho para a materialização. Materialização daquilo que traz bem-estar. E isso ajuda muito esta lua Júpiter, que é sabermos o desafio agora, e para pacificar aqui esta lua em Carneiro, passa muito por sabermos viver a vida e aproveitar esta janela de oportunidade, esta abertura eh, mais efetiva que vamos ter agora estes 3 meses, até a nível social, que este Júpiter também está aqui na casa 11, não é? Portanto, esta abertura para o mundo, de uma forma sadia, e harmoniosa. E o próprio coração tem que ver aqui muito também com a Lua, não é? Com esse sentimento de maior bem-estar. E acho que sim. Aliás, passa também por esta transformação, não é? Aqui com o Plutão, com, com o Mercúrio. Portanto, há aqui também este triângulo importante. Como há este triângulo importante aqui com Júpiter e Mercúrio e a Lua, É um será triângulo muito mais importante. visível. As pessoas também vão comunicar muito mais, não é? Que um Mercúrio em balança, em trígono com Júpiter em Aquário, em oposição com a Lua, portanto há aqui muita necessidade de comunicar, de se ligar também aos outros, isso é muito notório aqui no mapa, mas há aqui também um processo de transformação associado, portanto numa nova forma de estar no mundo, porque tudo isto que nos aconteceu tem também este sentido de procurarmos estar de uma forma eh, mais crescida, não é? Mais adulta, porque isto passou tudo por aquelas conjunções em Capricórnio, que pede realmente esse amadurecimento, não é? Estarmos de uma forma mais evoluída na sociedade e essa transformação, efetivamente, podemos quase dizer, não é que ela comece agora, mas ela vai estar muito em evidência agora.
essa capacidade de transformação, e é assim que eu vejo muito este Plutão aqui em Capricórnio, na casa 10, essa capacidade de transformação na forma de estar no mundo, de procurarmos estar de uma forma mais evoluída, mais respeitadora uns com os outros, não só nas ações, como também no pensamento, na maneira de estar. Sim, E uma acho que coisa, há muito esse desafio. e uma coisa que é interessante, né? Porque Plutão, mesmo estando retrógrado nesse momento, eu sinto que assim é como se a gente tivesse uma ação em slow motion, né? Você vai para a transformação, mas primeiro você vai dando baby steps, né? Vai devagarinho, vai tateando, fala assim, não, é por aqui mesmo que eu vou, né? E toda transformação vai passar alguma dor. Isso não tem, ainda mais com Plutão no meio do céu, né? Plutão, Uhum. Hades, vem aí falando assim, então, né? Vamos fazer essa grande mudança. Mas essa mudança interior, nem sempre as pessoas estão, vamos dizer assim, com vontade, né, de passar por tudo isso e, ok. Então, vai ser um tempo mais ele deixando de ficar retrógrado, eu acredito que vai ter uma maior, vamos dizer assim, liberdade realmente de ação. Sim, sem dúvida. Aliás, o facto de ele estar retrógrado torna também o processo muito mais interior, tanto que até mesmo, por exemplo, na astrologia esotérica, os retrógrados são muito importantes porque eles fazem esse processo de mergulho interno, de transformação interna, e essa forma de estar, por isso é que eu até estava a falar para lá das ações, é também nos pensamentos, na forma de nos sentirmos, de estarmos, eu digo sentirmos, de estarmos, de pensarmos, também porque está ligado à Lua, o sentir, ao Mercúrio, o pensar, não é? Portanto, na forma de estarmos realmente no mundo, e sim, essa transformação é mais interna, ela não vai ser tão visível. O que vai ser mais visível, embora o Júpiter também esteja retrógrado, vai ser este Júpiter aqui com Mercúrio, não é? Portanto, há aqui essa comunicação, essa necessidade de falar, de estar, vai ser muito forte, de nos ligarmos. Mas com este processo a ser feito, e é importante abraçarmos este processo, porque muitas vezes, até mesmo na astrologia em geral, a visão dos retrógrados, por vezes, em algumas visões é um pouco negativa, mas ela é negativa muitas vezes nos resultados efetivos, porque, porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer esse processo interior que o retrógrado convida. E aqui o processo é realmente de uma mudança na forma de estar no mundo, agora que o mundo está a começar a abrir, essa mudança a tornar-se mais efetiva cá dentro. É verdade, mas é lindo. Dentro desse processo, não só Portugal, mas eu acredito que todos nós estamos passando por uma grande e intensa transformação. Sim, aliás, o Mercúrio está no signo da casa 7 e o Plutão no signo da casa 10, portanto o Balanço e o Capricórnio, ou o Libra e o Capricórnio estão muito em evidência, sim, sem dúvida, é para todos, sim. E depois temos esta Vênus assim um pouco louca, não é? Esta Vênus em Escorpião, aqui em oposição com Urano, ela está assim, em quadratura com Júpiter, esta Vênus quer desfrutar, mas assim de uma maneira um pouco louca, não é? E segurar esta Vênus vai ser um dos grandes desafios. Talvez o maior desafio deste mapa, a meu ver, seja esta Vênus em Escorpião, que não está tão bem no signo, como nós sabemos, nós os três, que sabemos umas coisas da astrologia, não é? E depois ela está aqui em oposição com o Urano, que estimula muito. O Urano também, que está aqui em queda. Aliás, o Urano em queda, o Urano que representa a liberdade, a queda da liberdade, nós
temos-la vivido de uma forma muito, muito intensa neste ano e meio, não é? Ahm, Tanto que agora a Vênus quer combater, por assim dizer, entre aspas, esta ausência de liberdade e está cheia de vontade de fazer inúmeras coisas. Está como se costuma dizer, com muita sede ao pote. Não é? Portanto, a Vênus é desejo, essas vontades, essas experiências que agora queremos fazer. Portanto, precisamos ter aqui algum cuidado com esta Vênus, que ao mesmo tempo está a estimular muito este Marte, o tal Marte que nos atrapalha no sentido que estamos com muita vontade de fazer coisas e esse será realmente este grande desafio, esta dinâmica de Vênus e Marte que mexe aqui com o Sol e esse desafio de conseguirmos manter no nosso ser, no Sol, aquilo que, sem perder de vista nunca o que é que podemos, devemos ou não fazer, para conseguir, pronto, ter os nossos momentos, não é? Ter as nossas experiências diferentes, tudo o que é experiências diferentes está realmente favorecido ou está a ser pedido também aqui neste mapa, relacionarmos de maneiras diferentes, termos outras experiências, mas temos que ter atenção realmente aqui ali ao Saturno e para não nos deixarmos ir num entusiasmo crescente e um pouco sem freio. Esse é realmente eu diria, se calhar o grande desafio, não é? Portanto, para que não haja grandes excessos nesse sentido. Excelente. Muito obrigada. Obrigado, meu. Muito bem. Missa, começamos a chegar aqui um bocadinho à reta final da nossa entrevista. Se as pessoas te quiserem contactar, se as pessoas te quiserem encontrar, nós sabemos que tu dás cursos de astrologia, também dás outro tipo de cursos, mas se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais de ti, o que é que verdadeiramente depois também tu desenvolves mais, onde é que as pessoas te podem encontrar? Ora, basta pesquisar Sentiteca no Facebook, no YouTube. No YouTube temos vários vídeos. A Sentiteca é uma empresa, é um projeto que estou a desenvolver em conjunto com a Helena Megra desde o ano passado, e no qual nós divulgamos a astrologia, o tarot e várias outras áreas. A Helena está também ligada à psicologia e a outras vertentes, e portanto nós juntamos aqui um pouco as coisas portanto fazemos realmente vários eventos e formações também. Vamos ter agora várias formações a começar em outubro. Nomeadamente vai haver um curso de retorno solar e lunar, a nível da astrologia. Isto para quem já tem alguns conhecimentos da astrologia. Vai haver também um nível 1 de astrologia, o chamado curso elementar de astrologia, que é um curso semestral de 6 meses, onde se aprende as bases da astrologia, mas vamos ter também cursos de tarot para quem tem interesse e várias outras coisas. Pesquisem Sentiteca com Ou seja, Sentiteca com S, não é? Sentiteca, certo? Exatamente. Onde o sentir tem lugar. Ok. Olha, que legal. Muito bom. E além vocês também têm um canal no YouTube com o mesmo nome? É a Sentiteca também. Sentiteca Faz também. parte. E temos lá vários vídeos, portanto, a falar de várias coisas. Temos a divulgar a astrologia, o tarot também. Temos alguns vídeos do ano passado do Oráculo do Sol. Exatamente, é a Sentiteca, isso mesmo.
Este projeto da Zero Astrologia é para falar de algumas questões que envolvem a astrologia e algumas perguntas e alguns temas que nem sempre ficam tão bem esclarecidos, e é uma tentativa no fundo, de colmatar essas questões. O Oráculo do Sol foi uma rúbrica que fizemos muito no verão do ano passado, e fazemos pontualmente, onde damos mensagens às pessoas. Que ótimo. Muito bem. Missa, foi um prazer ter-te cá. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. É sempre enriquecedor falar contigo. És uma pessoa que realmente trazes acrescento a este mundo. Muito, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Um forte abraço para ti. Obrigado, Daniel, e obrigado, Débora, pelo convite. Gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigado. E para quem nos está a ouvir, um grande beijinho, um grande abraço e até ao próximo nosso programa de Tarot News. E agora deixa a Débora falar aquelas coisas todas que ela gosta de falar. Então, agradeço a todos, agradeço principalmente ao José, muito obrigada. Por gentileza, gentil, acessem os nossos canais, deixem os seus gostos. E agora tem o canal do Daniel, o canal da Débora, e tem a Sintiteca, que também vocês podem fazer a sua inscrição, deixar o seu gostei. Por quê? Porque assim o YouTube vai entender que nós somos pessoas de garbo e elegância, e cada vez mais teremos pessoas interessadas e interessantes para que possam aprender cada vez mais. A nossa insistência de falar isso todas as vezes é porque o nosso trabalho, ele é um trabalho que vale muito a pena as pessoas conhecerem. Então, modéstia à parte, claro, né? Com muita modéstia, mas cada um fazendo a sua parte, todos chegaremos lá, não é verdade? Muito obrigada. Fiquem agora com um grande beijo. Obrigada, José. Tchau, Daniel. Até a próxima.